Aí, galera, boa tarde! Boa tarde! Que frio, meu Deus! No melhor lugar. Tem uma sopa aqui pra dar uma aquecida. Aí você vai pro meu canal. Você bota sangue. Pessoal, pra quem não conhece o dublador Sérgio Stern, acho meio difícil. Ele dublou Mike Wazowski do Monstro S.A., aquele olho gordinho que ficava andando, que era amigo do Sully. Dublou o Mordecai de Apenas um Show, o Sensui de Yu Yu Hakusho, o Zé Carioca da Disney, o Miau de Pokémon, o único Pokémon que falava praticamente, o Theon de Game of Thrones, entre outros personagens. Pois é, comecei com dublagem de DTOs. Na verdade, meu primeiro interesse por dublagem foi quando eu tinha na faixa de uns 16 anos. Eu ouvi falar que na antiga Herbert Richards havia uma escolinha de dublagem e eu fui para lá me informar porque eu achava que devia ser uma coisa interessante, um trabalho legal. Fui lá, só que a escolinha já não existia mais e segui outros rumos. Eu acabei me formando como biólogo, eu sou biólogo. Tem algum biólogo aí hoje, não? Algum candidato a biólogo? Ninguém! Nem eu! Só que aí comecei a trabalhar com outras coisas também. Em determinado momento eu resolvi abandonar esse lado não artístico, que é uma coisa que sempre me interessou muito, sempre gostei muito de estar em cena, de contar piada, de fazer mágica e coisas do gênero, e resolvi tentar de novo. Aí eu já devia estar com, sei lá, uns 40 e tantos anos. Entrei, comecei a dublar em 90, dublei durante mais ou menos um ano. Aí fui convidado para trabalhar como Ronald McDonald. Alguém aqui não conhece o Ronald McDonald? É um palhaço mesmo. Eu fui 5 anos Ronald McDonald. Mas fácil perguntar, alguém aqui não quer trabalhar como Ronald McDonald? Mas é legal, um trabalho bacana. Eu fazia shows educativos em escolas. O McDonald's, ele agendava shows em escolas e eram shows em que eu passava noções de higiene, de preservação ambiental, e através de mágicas e de brincadeiras eu passava essas informações para as crianças. Eu fazia visitas a crianças que estavam internadas em hospitais também, campanha de vacinação. Sempre tem lojas de McDonald's que funcionam como postos de vacinação contra a paralisia infantil. Mac Dia Feliz, que é um dia, vocês devem conhecer, é um dia que a renda toda da venda de Big Mac vai para instituições que tratam de crianças com câncer. Então eu ficava rodando pelas lojas também nesses eventos, inaugurava lojas, cheguei a fazer um ou outro comercial. Fiquei 5 anos trabalhando como Ronald, depois eu saí e aí eu voltei efetivamente para a dublagem. A partir de 1995 para cá, de 1995 para cá, eu peguei para valer na dublagem e não parei mais. Ok? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Peraí que tá chegando o microfone aí, e eu acho que isso vai para baixo. Vou botar o microfone aqui, vou vestir que aí não pode com esse irmão. Ah não, aquele ali é do Hero Academy. Você podia atirar com ela. Mas ela tá meio esquisitinha. É com as pobres, é pra zoar. Eu lembrei, ela é tipo professor. Tá dando pra ouvir? Eu mesmo não estou me ouvindo muito aqui, mas tem como dar um cantinho aqui? Melhor trocar, pô. Oi, voltou? Voltou? Vamos lá, perguntas, levantem aí os braços.
Você tá com o microfone de mão aí? Tá. Vê aí o que o pessoal quer perguntar. Vamos primeiro. Como foi dublar o C3PO? Cara, o C3PO é maravilhoso, sou fã do C3PO. O dublador que fazia... O C3PO já teve vários dubladores, teve o Carlos Saida, o Marco Antônio Costa, e por razões diversas acontecem de tempos em tempos substituições. O último que fazia o C3PO era justamente o Marco Antônio Costa. O Carlos Saida se mudou para São Paulo, o Marco Antônio Costa agora recentemente, poucos anos para cá, ele se mudou para o Jordão. E aí, eu já tinha feito alguns anos atrás a Guerra dos Clones. E eu acho muito legal. O C3PO é um cara engraçado, assim, aquele jeito dele meio delicado, aquele jeito dele, né, de se imaginar um robô com esses trejeitos. É um personagem assim muito divertido, muito instigante. Bom, próxima pergunta. É um prazer muito grande estar presente aqui no Obrigado. dublador. E achei muito interessante também, normalmente os dubladores começam pequenininhos, fazendo dublagem, não é isso? E eles depois crescem e continuam fazendo, você já começou dentro dessa idade. A minha pergunta é, você acha mais interessante ou mais divertido dublar desenho animado ou filmes com pessoas reais? Eu particularmente amo fazer desenho animado. Eu adoro fazer desenho animado. Desenho animado você tem alguma liberdade a mais para dublar. Você pode viajar mais no personagem, nas loucuras do personagem e na voz também, porque uma pessoa de verdade, né, a gente chama de live action, né, quando é uma produção feita com atores de carne e osso, você tem que falar como uma pessoa. Vai ter um cara lá, imagina, agora tá pensando aqui numa situação, uma novela mexicana, o cara falando dessa maneira, não sei o que, não dá muito certo. Então é uma coisa um pouco mais engessada, mas é igualmente legal de fazer. E o personagem do desenho animado, você tem aquela possibilidade, você vê aquela figura ali, muitas vezes são personagens humanos, e aí a gente também não faz uma voz muito caricata, afinal se trata de uma pessoa que está ali. E quando é bichinho, quando é monstro, a gente tem essa possibilidade maior, pode brincar mais com o texto. Quando o filme é com atores de verdade, a gente tem, dependendo da situação, a gente tem algumas liberdades sim, para brincar, para botar algumas piadas, fazer adaptações. Essas adaptações que a gente coloca no texto dos filmes, é o que justifica a expressão versão brasileira, não é simplesmente uma tradução literal do inglês para o português, ou do idioma. Enfim, a gente trabalha com vários idiomas, mas se você simplesmente traduz do idioma original para o português, você perde muita graça em determinadas situações e às vezes você perde até o significado, às vezes é uma expressão idiomática lá deles e quando você traduz para o português não faz sentido. Então, essa liberdade para a gente mexer no texto, ela aparece com mais frequência em animações. Tá? Obrigado. Próximo. Agora, eu vou perguntar antes deles, qual foi a sua inspiração para seguir esse caminho da dublagem? Olha só, há muitos anos, eu sempre fui muito brincalhão. Eu comentei aqui, eu sempre gostei de contar piada, coisas do gênero. E antes da maioria que está aqui sequer pensar em nascer, existia um negócio chamado fita cassete. Alguém já ouviu? Quem já ouviu falar em fita cassete? Opa, menos mal. Quem já viu uma fita cassete? Então, vocês sabem que fita cassete gravava só áudio. Eu tinha um amigo que morava no mesmo quarteirão que eu, o cara também era um grande gozador. E a gente de vez em quando se reunia, ia um para casa do outro, e a gente pegava algum comercial de televisão. Na época não existia nem videocassete, para vocês terem uma ideia. Existe um cassete de áudio, então a gente se encontrava na casa, um ia para a casa do outro, e a gente pegava algum comercial, algum programa de televisão que existisse,
E a gente fazia paródias, a gente brincava, criava situações bizarras, gravava aquilo com trilha sonora, com tudo. Então é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Isso, a essência disso é o que antigamente existia, que se chamava radioteatro. E você tinha atores de rádio, eles faziam novelas na rádio. As pessoas ouviam no rádio em casa, não conheciam os atores, a figura deles, não viam eles atuando, mas ouviam. E eu e esse meu amigo, na verdade, a gente, na base da brincadeira, a gente estava fazendo radioteatro, de humor, mas era radioteatro. A gente fazia isso por hobby, mostrava para os amigos, as pessoas adoravam. E numa determinada ocasião me veio essa associação com a dublagem, né? Porque você tem que, na dublagem, você tem que fazer todo um trabalho de interpretação que um ator de cinema, um ator de teatro, um ator de televisão, ele, além da voz, ele tem outros recursos, o gestual dele, as expressões faciais, e você, quando você só tem a voz, quando você não tem imagem, a coisa se torna bem mais complicada, porque você tem que passar todo tipo de emoção somente com a voz, a coisa tem que ser convincente. Mas então, eu fazia essas fitas com o meu amigo, e um belo dia eu falei, caramba, a dublagem deve ser uma coisa mais ou menos parecida. Tem esse lado semelhante de você ter que interpretar com a sua voz apenas, mas as semelhanças param por aí. É um trabalho extremamente difícil, extremamente difícil. Você tem que ter um reflexo absurdo, você tem que ter uma capacidade de improviso, você tem que se habituar a ouvir uma voz entrando pelo seu ouvido falando um idioma, e você lendo o texto e falando em português, dois idiomas trabalhando ao mesmo tempo na sua cabeça. Isso no início dá um nó, mas depois do tempo você acaba se acostumando e vai. Tá? Perguntas? Vocês podiam falar o nome de vocês também. Oi, meu nome é tal. Você vai ser a primeira. Oi, meu nome é Flora e antes de perguntar eu queria dizer que um dos meus sonhos era te conhecer. Oh, que bom, obrigado. E qual foi o trabalho mais difícil, na sua opinião, como dublador? Qual? Qual foi o seu trabalho mais difícil de dublar? Olha só, existem graus de dificuldade diferentes, você vai entender. Animação, vamos pegar animação. Existem vários tipos de animação. Existe aquela animação feita com massinha, que é gravada quadro a quadro, stop motion, que chama. Você bota o bonequinho numa posição, aí mexe o bracinho dele, faz uma foto, aí mexe mais um pouquinho o bracinho e vai assim. Esse é um tipo de animação. Você tem o desenho animado convencional, que é como aqueles desenhos. O desenho que tem hoje em dia, sei lá, Simpsons, animação convencional. Você tem animação 3D, né, que é feita em computador, computação gráfica. E dentro desse universo de animação e de animação 3D, existe uma situação que é particularmente complicada para a gente, é difícil para a gente. São algumas animações que, por alguma razão, o bonequinho lá na tela, ele está falando, e quando ele termina de falar a última sílaba, a boca dele, ela fecha devagarinho, como se tivesse um macaco hidráulico ali. Ela não vai, e pum, acabou. Não, a nossa voz, ela tem que terminar junto com o fechamento da boca. Então, esse é um negócio extremamente complicado de você fazer. Tem outras em que o bonequinho, o personagem lá, ele termina falando, você vê os dentes dele fechando e em seguida fecham os lábios. Aí você não sabe exatamente onde tem que ser o seu sincronismo. Se é no dente, se é no lábio, nos lábios. Depoimentos também de pessoas, quando não são atores. Documentários, assim, a reconstituição de crime. Aparece o cara falando ali, prestando um depoimento. Essa pessoa, ela não tem um texto decorado na cabeça, né? Ela vai falando na hora, né? Então essa pessoa, ela não tem um ritmo de fala que os atores que já estudaram o texto, que estão ali representando, eles têm um ritmo de fala que ele tem uma certa constância, uma maneira uniforme deles falarem, um ritmo de fala. O cara que está dando depoimento, ele está falando, aí esquece a palavra e de repente corre e bom, não sei, aconteceu uma coisa. Então isso é muito difícil de você fazer. Tá? O que mais? Tem coisas que são difíceis, que são sacrificantes, digamos. O miau do Pokémon que eu comecei a fazer tem 2 anos, e para poupar o ouvido de vocês, o cara, ele fala o tempo todo. Vou pegar uma fala aí do miau. Vamos pegar
você ficar 1 hora, 2 horas dentro de estúdio gritando e arranhando a voz desse jeito, não é uma coisa muito confortável, tá? É um outro tipo de dificuldade. Então existem várias diferentes, tá? Acho que em termos de você interpretar e conseguir sincronizar, essa história do documentário é a mais difícil mesmo, tá? Obrigado. Meu nome é Mariana e eu queria saber como foi pra você dublar o Pica-Pau. É o seguinte, Pica-Pau é outro personagem que era do Marco Antônio Costa, que fazia por último o C3PO. E como eu falei, ele se mudou do Rio de Janeiro, ele não está mais trabalhando com dublagem, ele é médico também. Ele está trabalhando como médico. E quando chegou o filme, ele já não estava mais oficial, não havia episódios novos do Pica-Pau. E aí chegou a longa-metragem, foi feito o teste de voz. É difícil, vou te dizer, porque é muito frenético, fala muito rápido. Cara, difícil, mas é muito prazeroso, é muito divertido, né? Pica-Pau é muito engraçado. O pessoal do bem, né? Um cara assim super do bem, só faz o bem para os outros, para não dizer o contrário. Mas é muito divertido, é muito legal. Difícil, mas é legal. Obrigada. Obrigado. Ó, tem gente lá no fundo também querendo fazer pergunta, tá? Oi, meu nome é Isabela. Chega mais perto. Eu queria saber qual foi. Você já fez vários personagens. Queria saber qual foi o que você mais gostou. Que eu mais gostei. Quem aqui já ouviu falar numa série chamada Cosmos? Poucos. Alguém já ouviu falar num astrônomo chamado Carl Sagan? Bom, procurem no YouTube. A série se chama Cosmos. E apesar do título, a temática não é só a questão do universo, do cosmos mesmo. Tem episódios que fala de história, que fala de biologia, de física. É um astrônomo que ele morreu na década de 1990 e ele escreveu um livro chamado Cosmos e criou uma série para televisão também. Hoje em dia já existe uma nova versão apresentada por um outro astrônomo. E ele explica fenômenos de biologia, fenômenos de astronomia, de física. E é um cara extremamente carismático. Ele explica coisas que para qualquer pessoa seriam chatas de você ouvir, de você assistir, coisas chatas. Ele é muito cativante, a maneira como ele conduz a narração dele é muito, muito, muito interessante. É um trabalho que passou primeiro em 1985, passava os finais de semana na TV Globo. Aí agora em 2008, na época eu nem assisti. Em 2008 a TV Escola comprou os direitos do Cosmos e teve que ser feita uma nova dublagem. Fizeram um teste de voz lá para o Carl Sagan, que é praticamente ele falando do início ao fim da série. Assistam, é maravilhoso, vocês vão ficar malucos. Vai ter gente aí querendo ser astrônomo, querendo ser físico por causa dessa série, assim, com toda a segurança. É muito trabalho mais legal, mas que eu mais gostei de fazer. Ele não tem assim um retorno muito grande, porque passou na TV Escola, fora da TV Escola está no YouTube, as pessoas não têm contato, não têm conhecimento dessa série. Mas se você tivesse, vai querer ver de novo, é muito legal. Microfone? Beto? Opa, estava atrás. Capitão América, prazer. Olá, João Marcos, Prazer. eu queria perguntar como é que foi a experiência de dublar o Shinobu Sensui. O Sensui? Cara, desculpa, qual a tua idade? 17. Ué, como é que você viu o Yu Yu Hakusho? É meu amigo preferido. Opa, que bom! Cara, Sensui é outro cara que tem um coração do tamanho do mundo, né? Quem aqui conhece Yu Yu Hakusho? Opa, então vocês conhecem o Sensui. Cara, Sensui é maravilhoso, assim. Não é porque o cara é mau que não é divertido da gente fazer. Muito pelo contrário, às vezes os vilões são até mais interessantes de você trabalhar do que o cara que é o mocinho, que é o herói, alguma coisa assim. E o Sensui é maravilhoso, tem falas dele assim que pra mim são muito emblemáticas, né? Muito fortes. O cara chega, eu vou transformar esse mundo num imenso cemitério. É bacana.
cara vem pra cá para abrir um portal interdimensional para matar toda a forma de vida que existe aqui. Vão matar todos, homens, mulheres, crianças. Isso aqui vai virar um imenso cemitério. Cara, muito legal. E mais legal ainda que eu tive o prazer de fazer 2 vezes. Eu não sei se vocês sabem, todo o elenco do Yu Yu Hakusho dublou a série inteira 2 vezes. Primeiro, a série passou numa emissora que já não existe mais, a TV Manchete. A TV Manchete faliu e anos mais tarde o Cartoon comprou os direitos de exibição e teve, não sei, alguma cláusula contratual, não sei exatamente como essas coisas funcionam, mas o desenho teve que ser reatulado. Então chamaram o elenco que fez da primeira vez todo de novo. A gente dublou 2 vezes, é bom demais. Sensui é bom demais. Mas pelas personalidades dele também, né? Exatamente. São que 8 personalidades? 7 personalidades. É bem legal, bem desafiador, né? Fala, garoto! O Tumbras é você e o Emanuel que jogam ou é outra pessoa e vocês jogam? Não, o Tumbras é um vídeo que é na verdade uma colagem de trechos de episódios que são montados para fazer um sentido, e no meio desses desenhos, no meio dessas partes do Apenas um Show, são inseridas as imagens do jogo que não somos nós que jogamos, tá? Mas narramos com muito prazer, é muito bom. Pediram fazer uma palhinha do Mordecai, do Apenas um Show. Cara, eu não sei o que eu posso falar, só posso dizer que eu tô muito feliz aqui no Ghost Geek, porque o Rick não tá! Yeah! Uou! Microfone? Boa tarde. Boa tarde. Pra mim, ai meu Deus. Se pintasse um personagem, digamos que já tá feminino, se você aceitaria o desafio de fazer sempre um desafio tal, se a sua comunidade de voz ia combinar, como por exemplo a Ursula Bezerra, que a maioria dos personagens dela são masculinos. Já que você ia fazer. Faria com o maior prazer como faço qualquer trabalho. O nosso trabalho, nós como atores, né, o nosso trabalho Imagina esse cara que grava filme. é representar, é ser aquilo que nós não somos de verdade, né? Eu estou dublando um cara lá que é um mafioso. Eu não sou mafioso, mas o personagem tem muito anime, que tem personagens cujo gênero não fica muito claro, alguns ficam, e mesmo sendo feminino também não teria problema nenhum. É aquela coisa de você trabalhar, né? Executar o seu trabalho da melhor maneira possível para passar credibilidade naquilo. No canal, tipo. Obrigado. Gravando entrevista e tal. Uma pergunta. Tem algum personagem que você gostaria de dublar? Você não teve a oportunidade de dublar? Rapaz, que pergunta difícil. Sim que é bom. Hã? Sim que é bom. Caramba, começar a pensar em todo o universo aí de produção. Pensa não, pensar é pior. Só fala. Não sei, assim, de estalo não me vem ninguém à cabeça, mas se eu me lembrar eu falo. Tá? Lembrei de um agora, mas aí isso é coisa muito antiga. Isso aí ninguém vai conhecer. Teve agora um remake para Netflix, uma série chamada Perdidos no Espaço. Poxa, né? Então, só que é um remake, são histórias novas, com atores novos, enfim. A série original é, sei lá, 1960 e pouco. E ali tinha um personagem que era muito engraçado, o Dr. Smith, que vem na série nova. Só que o Dr. Smith da série original era um figuraço, ele era um cara também meio afrescalhado, ele dava 2 passos, aí ele ficava exausto. Ele falava assim, os pés estão me matando. E era um sacana, o cara, um sem vergonha, porque ele entrou na nave. Ele era um espião russo que entrou na nave que ia ser enviada para Alpha Centauri para colonizar o planeta novo, porque a Terra estava ficando super populosa e tal. E foi na época da Guerra Fria que eles fizeram essa série. Então enviaram o Dr. Smith ali, que era um espião russo que entrava lá para sabotar. Ele programava o robô da nave para depois de algumas horas de voo ele
ele destruir a nave, sabotar a missão dos caras. Só que o cara é tão cretino que ele acaba ficando preso na nave também. E ele que programa o robô, ele que sabe programar o robô. E aí no meio do voo lá, a nave sai de rumo por causa de excesso de peso, enfim. E o robô começa a destruir lá a nave, quebrar os controles. E ele tem que desligar o robô e se explicar por que ele estava dentro da nave. Então o cara é uma canalha, um safado. E aí eles ficam vagando por planetas aí, em lugares completamente desconhecidos. E ele quer voltar para a Terra, ele não quer saber do resto. Então ele oferece, por exemplo, para um inimigo, eles caem num planeta, aparecem seres ali que querem matar a família Robinson, estão lá se defendendo, e o Dr. Smith vai lá e se oferece, olha só, se vocês quiserem, eu posso dar para vocês o filho deles, vocês podem matar o filho deles, desde que vocês me mandem de volta para a Terra. Então é um cara muito bom, muito engraçado. Esse é o cara que eu gostaria de ter feito. Primeiro o Dr. Smith lá atrás. Fala, garota. Boa tarde, Boa meu nome é tarde. Alessa. Eu queria saber se algum dublador novo que quisesse começar, como que ele poderia fazer algum curso. Tá. Isso vai até. Teve uma pergunta aí parecida, né? Alguém falou que os dubladores em geral começam quando criança, você, né? Na verdade, não necessariamente. Tem muita gente que começa a dublar já depois de adulto. A criança tem uma facilidade, tem algumas facilidades adicionais, mas em termos de mercado de trabalho, você, quando tem mais de 16 anos, você para trabalhar como dublador, você tem que ter um registro de ator. Você tem que ser ator registrado no Ministério do Trabalho. Então, para isso, você tem que fazer uma escola de formação de ator, um curso de teatro, que seja reconhecido pelo MEC, não é qualquer escolinha de teatro, que eles vão te dar um certificado. Você fez o curso aqui na minha escola, mas isso não é o suficiente para você trabalhar. Você tem que ser registrado no Ministério do Trabalho para poder trabalhar. Bom, a criança, justamente por ser criança, ela pode começar com a idade que quiser, não precisa ter registro. E aí o que é interessante, quando você completa 16 anos, sempre que você faz um trabalho de dublagem, fui lá, dublei um filme qualquer, fiz as minhas falas todas, e aí eu ganho um papelzinho, que é como um recibo para no final do mês eu poder receber meu pagamento. Você junta esses papeizinhos todos com você. Quando você tiver 16 anos, você dá entrada com esse material que prova que você trabalhou como atriz. Como atriz em dublagem, você pode ser ator em televisão, ator em teatro, ator em cinema e ator em dublagem. Você prova que você trabalhou como atriz em dublagem e com isso você tira o seu registro sem precisar necessariamente para isso frequentar uma escola de teatro. É sempre bom, né? Você se aprimorar. A questão da interpretação é fundamental, por isso você tem que ser ator, tem que ser atriz. E a criança também tem uma facilidade, porque ela não tem muito... A criança vai ficar com vergonha de fazer alguma coisa assim lá na frente do microfone. Não sei o que, eu vou te matar! Tal. O adulto, às vezes, cresce com algumas travas, e a criança não tem isso, a criança é muito mais solta. Então, é uma facilidade adicional. Você querendo começar, existem cursos de dublagem, cursos livres, podem demorar 3, 6 meses, 1 ano, isso varia muito de pessoa para pessoa, de acordo com a facilidade com que você consegue se desenvolvendo durante o curso. E aí depois que você faz um curso desses, você vai nas empresas de dublagem. Aqui no Rio atualmente, acho que são 15, lá no Rio, acho que são 15 que tem atualmente. E você tem que pedir para um diretor, para os diretores, quanto mais você conseguir melhor, para que eles te ouçam. Você fala, olha, eu fiz um curso de dublagem com fulano de tal, ele disse que eu já estou pronto para começar a trabalhar, queria saber se pode ouvir um pouquinho da minha voz. Aí vai passar um trecho do filme para você dublar e é isso, correr atrás. Eu só de que eu queria saber que uma pessoa que tem mais facilidade para outros personagens também teria facilidade em dublar. Não necessariamente. Isso é uma coisa muito... A dificuldade em dublar não está em fazer vozes. Tem pessoas que têm a voz muito, mesmo fisiológica. A voz da pessoa não muda muito. A pessoa
não tem facilidade para ficar a voz, mas isso não é um menor problema. Assim como pessoas que têm a voz feia, né? Feia. O que é uma voz feia? É bem complicado dizer isso. Mas, normalmente eu ouço pessoas dizendo assim, tem um amigo meu que daria um excelente dublador, porque tem a voz linda. Não, ele pode... a voz bonita é um requisito para você ser um locutor de rádio, um locutor de televisão. Aí você tem que ter uma voz legal. Mas para dublar, qualquer voz se aplica. O diretor de dublagem, na hora que ele for te escalar para fazer um trabalho, ele vai ver, esse personagem aqui, a voz combina, desculpa, Ana Beatriz, né? Essa voz aqui, ela combina com a voz da Ana Beatriz, vou botar ela para fazer isso. O diretor de dublagem, ele conhece todos os dubladores que estão no mercado, ele tem uma relação lá, ele tem uma lista dos dubladores, e ele assiste o filme antes de todos nós, justamente para poder, entre outras coisas, escalar o elenco. E aí ele vai ver alguém que tenha uma voz que possa se encaixar, um personagem que possa se encaixar com a tua voz. Você ter facilidade de imitar personagens, isso não é levado em consideração. Até você nunca vai imitar, né? Você vai criar. Entendeu? Isso não é vantagem nem desvantagem. Desculpa, mas funcionou pra mim. Pode. Você tem um anime preferido? Isso tipo, qual seria o personagem O que eu gostaria de dublar foi o que eu dublei, que foi o Sensui. Eu amei fazer, fiz muito pouco anime. Eu fiz o Beyblade. Oi? A J Top. Fiz o Beyblade, porque a maior parte dos animes é feita em São Paulo, né? Cavaleiros do Zodíaco, sei lá. Vem pouco anime aqui pro Rio de Janeiro. Mas assim, eu gostei muito de ter feito o Sensui, adorei ter feito, se pudesse fazer de novo, faria de novo. De repente um Goku, quem sabe? Boa tarde. Boa tarde. Nós estávamos conversando lá atrás, você falou que o projeto Cosmo, um documentário sobre o espaço, não foi um projeto comercial e isso atrapalhou a base salarial do dublador do projeto não comercial? Não, existe essa parte de